Hoje recebemos um convidado especial. Seja bem-vindo, Brad. Muito feliz em estar aqui, tudo bem com vocês? Obrigado pela oportunidade. Olha só, meu amigo, está em todos os lugares da internet que você veio para cá para um casamento, verdade? Sim, meu amigo, tá geral, tô vendo aqui na internet. Pena que não deu certo. Eu sinto muito, Brad. A gente sabe que essa história do coração não é fácil, não? Acontece, se eu não tivesse vindo pra cá, nós não teríamos colocado o papo em dia. Verdade. Conversamos sobre várias coisas, mas me conta, o que mais te impressionou? Eu fiquei impressionado e encantado com os produtos que a Concórdia produz. Olha só a qualidade desse notebook, sem contar os monitores e computadores, estou impressionado. Obrigado, meu amigo. Fico muito feliz que tenha gostado. Afinal, a gente faz com muito amor e qualidade. Wagner, nós temos que divulgar não só no Brasil isso, mas para o mundo inteiro. Com essa declaração, eu encerro aqui. Obrigado a todos e a você, Brad.